Você sabe o que é síndrome de Tourette? Que ela pode ser tratada com botox? Saiba que sim, e conheça outros tipos de medicamentos utilizados no tratamento. Fique conosco e saiba mais detalhes interessantes. Eu sou o Max e bem-vindo ao Testando Sua Curiosidade. Vamos lá! O que é a síndrome de Tourette? A síndrome de Tourette é uma doença neurológica que leva a pessoa a realizar atos impulsivos, frequentes e repetidos. Também conhecido como tics, que pode dificultar a socialização da pessoa e piorar a qualidade de vida, devido a situações constrangedoras que a portadora dessa síndrome tem tentando se controlar com o convívio social entre as outras pessoas. Esses tics dessa síndrome surgem na infância, entre os 5 e 7 anos, mas elas tendem a aumentar a intensidade entre os 8 e 12 anos, começando de formas leves, com movimentos simples, tais como movimentar a mão, o braço, ficar piscando o olho. No decorrer dos anos, elas se agravam, surgindo palavras repetidas, movimentos bruscos, sons como latir, uivar, falar palavrões, gritar, entre outras coisas também. Tem algumas pessoas que conseguem controlar seus tics em situações sociais, outras já não conseguem. E ainda mais se tiver com o emocional abalado ou passando por algum estresse emocional. Isso pode dificultar muito a sua vida escolar, a sua vida profissional, a sua vida até mesmo consigo mesmo. Em alguns outros casos, essa síndrome de Tourette ela pode desaparecer depois da adolescência. Mas em outras pessoas, ou até mesmo em outros casos, esses tics podem se manter durante a vida toda. Mas afinal, o que causa essa síndrome? Essa síndrome de Tourette é uma doença genética e, na maioria dos casos, ocorre em pessoas da mesma família. E ainda não se sabe exatamente qual que é a sua causa origem. Mas já foram relatados casos existentes de pessoas que foram diagnosticadas depois de sofrer um acidente, tal como um traumatismo craniano, mas também ela pode vir por meio de infecções e problemas cardíacos, que também são frequentes dentro da mesma família. E uma curiosidade interessante é que mais de 40% dos portadores também apresentam transtornos obsessivos compulsivos e ou de hiperatividade. Depois de tentar entender quais são as causas, agora vamos apresentar quais são os principais sintomas e como se descobre. Como a síndrome de Tourette ela é uma síndrome que começa na infância, os sintomas e mudanças de comportamento são comumente observados inicialmente pelos professores e colegas de classe da criança, que observa que ela se comporta de uma forma diferente na sala de aula, em vista e em comparação com os demais alunos e demais crianças na sua mesma faixa etária. Esses comportamentos estão muitas vezes ligados a algum tipo de tique ou de toque. Existem 2 tipos principais de tiques comumente apresentados na síndrome de Tourette, que são os motores e os vocais. Mas afinal, o que são tiques? O transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, é caracterizado por pensamentos e medos irracionais que se tornam obsessões e que levam a comportamentos compulsivos, ou que frequentemente numa urgência ou numa necessidade de fazer um movimento e de, em seguida, ter uma sensação de alívio e de liberdade após a realização de tal movimento, e esses movimentos podem ser interrompidos brevemente. Os tipos de toques podem ser súbito, rápidos, repetitivos e estereotipados, sem um propósito ou ritmo, simples ou complexos. Os tiques simples aparecem subitamente e geralmente duram semanas ou meses. Os tiques da síndrome de Tourette são 2, como nós já havíamos dito, que são os vocais e os motores. Agora nós iremos apresentar quais são os motores e quais são os mais comuns. O mais frequente é pestanejar, que seria piscar os olhos. Temos também inclinar a cabeça, levantar as sobrancelhas, encolher os ombros, tocar no nariz, sacudir a cabeça e o pescoço, fazer caretas, tocar, movimentar os dedos da mão, andar num padrão específico ou ficar andando em círculos, fazer gestos obscenos, saltar,
chutar, bater no peito ou em qualquer outros membros do corpo. Vale a pena lembrar também que esses tipos de tiques, geralmente eles são involuntários, ou seja, a pessoa ela pode estar pensando numa coisa, aí vem essa sensação e ela geralmente faz automaticamente. Isso, you have a mouth at the top of my Say your last word! Say your last word! No! I'm just kidding. At the top of it. Agora nós vamos conhecer os tiques vocais mais frequentes. São xingamentos, tossir, soluçar, gritar, esnifar, cuspir, cacarejar, uivar, latir, gemer, bocejar, limpar a garganta, repetir palavras ou frases, usar diferentes tons de voz e também ficar falando palavrões com uma certa frequência. Recuou? Voltou? Entendi. Pera aí. Que desgraça. Mas não foi, galera. Esses tiques surgem repetidamente e, além de ser difícil de controlar, eles podem evoluir para tiques diferentes ao longo do tempo. E é muito comum que os tiques eles comecem a surgir na infância, mas eles também podem aparecer pela primeira vez até os 21 anos de idade. Os tiques eles tendem a desaparecer quando a pessoa ela está dormindo, fazendo o consumo de bebidas alcoólicas ou até mesmo numa atividade que exige bastante concentração. Mas quem tem essa síndrome de Tourette, quando passa em alguma situação estressante de cansaço, ansiedade ou até mesmo de excitação, esses sintomas podem sim ser agravados. E vocês podem estar se perguntando agora, como que se confirma essa síndrome? Para o médico confirmar o diagnóstico, ele tem que ficar observando qual que é o padrão de comportamento que o paciente faz, seja no movimento ou algo que ele faz várias vezes durante o dia e que ele faça praticamente todos os dias, pelo menos há um ano ou mais. E por mais surpreendente que isso possa parecer, geralmente não são pedidos exames específicos para identificar essa síndrome, mas sim, em alguns casos, os neurologistas eles podem solicitar uma ressonância magnética ou até mesmo uma tomografia computadorizada para verificar se existe a possibilidade de haver alguma outra doença ou síndrome que cause sintomas parecidos com a síndrome de Tourette. Tá, vamos lá. E aí, qual que é a recomendação em caso de suspeita da síndrome de Tourette? Ou o que pode ser feito? A primeira coisa é procurar um médico em caso de suspeitas. E caso você note que o seu filho ou alguma criança conhecida comece a apresentar algumas formas de movimentos involuntários, especialmente nas fases iniciais da vida, os portadores dessa síndrome precisam de tratamento e não de repreensão, porque assim, mesmo que eles queiram controlar os seus impulsos neurológicos, eles tendem a não conseguir, porque isso é uma tarefa muito difícil para eles. E quando eles não conseguem extravasar essa energia ou esse impulso, eles se sentem como se tivesse algo incomodando eles, ou seja, tivessem presos, que eles estão em algum lugar que eles precisam escapar desse lugar quanto antes e o mais rápido possível. E eles apenas irão se sentir satisfeitos assim que eles conseguirem executar o tique. Ou seja, isso dá um sintoma de alívio para quem tem essa síndrome. Como sempre, o mais indicado é o tratamento precoce, que é fundamental para a criança obter melhores resultados e permitir também que ela consiga ter uma vida escolar normal. Uma dica indispensável é ter que conscientizar os pais e as pessoas que convivem com as crianças sobre o fato que ela tem tiques e que são involuntários e pode ocorrer com uma grande frequência, já que é um passo muito importante e positivo para a melhora do cotidiano do paciente, para que ele se sinta mais acolhido e num ambiente muito mais agradável. Então, como é feito o tratamento da síndrome de Tourette? A síndrome de Tourette não possui uma cura conhecida ainda,
mas ela pode ser controlada com o tratamento adequado. O tratamento deve ser prescrito por um neurologista. Ele deve começar quando os sintomas dessa síndrome afetam as atividades diárias e ou colocam em perigo a vida das outras pessoas que convivem ou que estão ao redor dessa criança ou dessa pessoa que tem essa síndrome de Tourette. Nesses casos, o tratamento deve ser feito com os seguintes remédios. Topiramato é um remédio que ajuda a controlar tiques leves ou moderados quando existe obesidade associada. Antipsicóticos tais como alepiridol ou pimosida, ou atípicos como aripiprazol, ciprazidona ou risperidona. Tem tratamentos também que são feitos por injeções de botox. São usadas em tiques motores para paralisar o músculo afetado pelos movimentos involuntários, reduzindo assim o surgimento dos tiques e fazendo com que o paciente consiga controlar mais esses tiques devido à paralisação do músculo. Temos também outra abordagem que é a de remédios inibidores adrenérgicos, tais como clonidina ou guafancina, que ajuda a controlar os sintomas comportamentais como a impulsividade e os ataques de raivas. Há outros remédios que podem ser utilizados para o tratamento da síndrome de Tourette, mas nem todos os casos precisam ser tratados com medicamentos. E é indispensável manter uma rotina de consultas no psicólogo e psiquiatras, para sempre fazer o acompanhamento e determinar quais são os pontos que estão sendo melhorados ou não para cada paciente, e assim melhorar o seu respectivo tratamento, sendo feito de uma forma individual em sessões de psicoterapia ou de terapia comportamental. Bom, gente, então é isso. Se você souber de alguma outra síndrome similar, conte pra gente nos comentários. Deixe um like para sabermos que você gostou e para dar uma força para o canal. Venha ser um testador da sua curiosidade, se inscrevendo no canal para descobrir mais a respeito de outras síndromes e mais curiosidades, porque serão postados muito mais conteúdo desse tipo no nosso canal. Aperta no sininho para você saber quando sair mais vídeos novos e te espero no próximo vídeo. Até mais e um abraço, gente!